bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tainá. Eu amo futebol e faço vídeos aqui no YouTube falando sobre futebol, falando sobre Botafogo. Se você já quiser, se você gostar desses tipos de assunto, deixe seu like aqui, se inscreva no canal e depois de você assistir esse vídeo, se você gostar muito, também deixa o sininho ativado, que todas as vezes que eu gravar e postar um vídeo, vocês vão conseguir ver exatamente na hora que eu postar e receber as minhas notificações. Galera, vamos falar um pouco de Botafogo? Depois de tanto tempo, né, voltando para esse canal, é sensacional poder voltar para esse canal aqui, falar de um esporte que eu amo tanto e principalmente do clube que eu amo, né, Botafogo. Vamos falar de Botafogo hoje. Esperei aí pelo menos 3 jogos, né, Fluminense, Capital e Bahia, para poder trazer aqui, fomentar alguma coisa, porque depois de viver um ano mágico, né, do Botafogo, assim, em 2025, a gente fica tentando achar motivos para assistir o Botafogo, alegria para assistir o Botafogo. Parece que quando eu vou assistir o Botafogo em 2025, eu vou sempre ter um choque de realidade de quão ruim o time vai jogar. É impressionante, assim, de quão mal o time vai jogar. Aliás, os últimos 3 jogos eu nem acho que foi tão ruim assim, mas a gente vai falar sobre isso. Eu quero começar lá do jogo do Fluminense. Vamos começar do jogo do Fluminense? Porque o jogo do Fluminense ali, pra mim, foi o começo do que o Renato Paiva pode mostrar pro Botafogo. Eu acho que foi onde que o Renato Paiva realmente conseguiu entender como ele poderia jogar com o Botafogo. E eu não tô entrando no mérito se é bom, se é ruim. Eu tô entrando no mérito porque ele começou a entender ali, a começar a dar uma cara pro time que tava necessitado de ter uma cara. O Botafogo entra em campo e a gente não sabe se ele é um time que vai só contra-atacar, a gente não sabe se é um time que vai querer uma marcação alta o tempo inteiro, em 90 minutos de jogo, ou se ele vai só simplesmente ser um time de posse de bola o tempo todo sem finalizar. Enfim, o Botafogo hoje ele não tem uma cara. Eu fico pensando muito nisso, assim, porque o Botafogo em 2024, ele tinha uma identidade, né? Obviamente, com outro treinador, mas o de 2025 ele não tem. Então a gente já parte desse princípio, assim, que eu acho que é um problema do Botafogo hoje com os seus torcedores. E a segunda coisa que eu também quero dizer é que, como a gente vai... Quais são os objetivos do Botafogo para 2025? Nós estamos em maio. Hoje é dia 5 de maio. Quais são os objetivos do Botafogo para 2025? Um pós-ano do Botafogo ter ganhado Brasileirão e Libertadores, jogando muito bem, um time sólido, um time consistente, um time que botava medo dos adversários. E, assim, um ano de 2025 que a gente vai disputar o primeiro Mundial de Clubes. O time tá disputando Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores. Bom, quais são os objetivos do Botafogo para esse ano? Eu gostaria de fazer essa pergunta pro Textor. Porque para um cara que fala que o clube vai começar, que o ano do Botafogo vai começar em abril, eu entendo os motivos dele. Se eu concordo são outras coisas, mas eu entendo o que ele quis dizer. Acho que às vezes é muito mal colocado o que o Textor fala, né? Acho que até por conta de tradução, mas eu entendi o que ele quis dizer em relação a abril. Basicamente que o Campeonato Carioca não importava. Ponto. E que os 2 títulos que o Botafogo disputou no início do ano também não importavam. A realidade é essa. Mas quando ele fala isso, a gente imagina o quê? Que o Botafogo vai para as cabeças nos outros 3 campeonatos. Que o Botafogo vai buscar o bicampeonato da Libertadores, que o Botafogo vai buscar o bicampeonato ou ser campeão novamente, né, do Brasileirão, vai tentar a primeira taça da Copa do Brasil. É o que a gente imagina. Eu, enquanto torcedor, imagino isso. Acho que todas as pessoas imaginam isso, certo? Todos os torcedores imaginam isso. E o que está sendo entregue de um Botafogo hoje é um Botafogo frágil, um Botafogo sem ideias, um Botafogo que a gente fica preocupadíssimo se um jogador machuca, como o Savarino, né? Que a gente fica pensando assim, meu Deus do céu, o que vai ser? Então, eu acho que o problema do Botafogo hoje é que ele não tem cara, ele não tem alma, ele não tem identidade com o torcedor. O nosso treinador, ele também não tem essa identidade, ainda não mostrou nada, então a gente fica meio no limbo, assim, sabe? E vamos pegar do jogo do Fluminense. Quanto ao jogo do Fluminense, eu acho que o Botafogo jogou bem.
Jogou muito bem, aliás. Fez marcação alta, pressionou o adversário, criou diversas chances. Assim, o Botafogo teve chance de ganhar o primeiro tempo de pelo menos 3-0 aí. Acho, inclusive, que esse é um dos problemas do time do Botafogo hoje, a ineficiência. O Botafogo cria chances, mas não consegue finalizar essas chances ou matar o jogo nessas chances que tem. A ineficiência do ataque hoje do Botafogo é um dos problemas. Como a fragilidade da zaga estava sendo um problema e hoje é um problema. Tudo bem que o Botafogo jogou esse último jogo sem os dois titulares, né? Antes estava vindo pelo menos com o Barbosa, porque estava sem o Bastos, agora está sem Bastos, sem Barbosa. Mas assim, a fragilidade dessa defesa é uma coisa meio absurda, assim. Enfim, contra o Fluminense joga bem. Acho que teve muito fator surpresa ali contra o Renato. Ele não esperava a nossa escalação. E aí o Botafogo ganha o jogo, ganha bem, consistente, legal. Gostamos do jogo, eu gostei do jogo, não sei se você gostou. Aliás, se você gostou do jogo, me fala aqui contra o Fluminense, quais dos 3 últimos jogos. Fluminense, Capital e Bahia. Pra mim, o melhor jogo do Botafogo, assim, foi contra uma equipe qualificada, foi contra o Fluminense. A gente vai pro jogo contra o Capital. O Botafogo entra em reserva. Acho, novamente, o Botafogo empilha chances no primeiro tempo de poder fazer gol. É ineficiente. Poderia ter ganhado o primeiro tempo demais. Toma um susto ou outro ali. A verdade é essa também. Precisamos deixar bem claro aqui. E aí a gente fala sobre essa defesa novamente, que é um pouco frágil, né? Começando ali do meio para trás. Apesar de ter Gregory, Marlon, ali a gente tá falando um pouco desse problema. E eu acho que o problema é mais no esquema que o Botafogo tá jogando, no jeito que o Botafogo tá jogando, do que no jogador em si. Enfim, poderíamos ter ganhado demais. O Botafogo entra no segundo tempo toda a sua cavalaria, né? Ali, o Alexander Barbosa sai machucado. A gente começa a empilhar gol, 4-0, mas perdemos o Savarino. Aqui um ponto importante, eu não culpo o Renato Paiva pela escolha de ter finalizado o jogo já no primeiro jogo ali, né? E colocar força máxima durante o jogo. Isso é normal, natural dentro do futebol. E é normal, natural também um jogador machucar. Infelizmente isso acontece. A gente precisa lidar com isso. É do futebol, ele não tem como prever isso, né? Ele consegue pensar ali em algumas métricas, tem algumas coisas de ciência que traz isso, mas não é comprovado que o jogador vai machucar. Esse jogador aqui não pode jogar porque ele vai machucar. Não é assim que funciona, não é uma ciência exata. Então ele arrisca, coloca, perde o Savarino aí por pelo menos 3 jogos, o Barbosa também fora. Acontece. Agora, o que me preocupa é o que vem em seguida. O planejamento, que é o que eu falei lá no início do vídeo. Porque se o dono do clube fala que o time vai começar em abril, né? O ano começa para o Botafogo em abril. Nós estamos dia 5 de maio e a nossa preocupação é que o Patrick de Paula vai substituir o Savarino. E que pra mim, com todo respeito ao Patrick de Paula, todo respeito, sim. Sensacional o Patrick de Paula, jogou muita bola, fez bastante coisa, mas, gente, por favor, não é jogador do Botafogo mais. Já foi, em outro tempo, realmente foi. Patrick de Paula realmente foi um bom jogador, jogou lá muito bem no Palmeiras, mas ele caiu com o Criciúma, gente. Não dá pra ser um jogador aceitável mais no Botafogo, sabe? Não demonstra esse tipo de futebol pra estar ali. A gente não pode confiar só nele, sabe? Gente, a gente tá num ano que nós estamos falando que daqui 40 dias o Botafogo vai estar nos Estados Unidos disputando o Mundial de Clubes, o primeiro Mundial de Clubes, um dos campeonatos mais importantes que o Botafogo vai disputar na história dele. Sabe? É isso que ultimamente anda me estressando, porque, por exemplo, eu também acho que contra o Bahia não fez um mau jogo, não acho que jogou mal, mas é ineficiente, erra muito. O gol sai de uma bobeira. Então, assim, o que a gente pode esperar? Quais são os objetivos do Botafogo de 2025? É ganhar o quê? É ganhar alguma coisa? A gente não pode naturalizar o fato da gente ser campeão, multicampeão ali, campeão de 2 copas, de um campeonato e uma copa super importante na América do Sul, e aí sair daqui para decadência total.
começa o ano perdendo 2 títulos, aí abandona o Campeonato Carioca, fica lá pra baixo no Campeonato Carioca. Todo mundo sabe que desde 2022, quando o Botafogo vira SAF, o Campeonato Carioca ia ser abandonado. A realidade é essa aqui, tá? Torcedor do Botafogo. Se você não sabe disso, apesar do Textor nunca ter verbalizado isso, a realidade é essa. Ponto. Tá? Ele não verbalizou, mas eu verbalizo aqui pra vocês, que é isso daí que a gente tá vendo desde 2022, então o Botafogo não vai disputar Campeonato Carioca mais. Tá? Esquece, não é o objetivo do clube. Mas aí a gente entra no Brasileirão, que a gente tá em 11º. A gente entra numa Libertadores, que se a gente perder o próximo jogo, o jogo de amanhã, terça-feira, a gente tá praticamente fora. A gente entra numa Copa do Brasil, que é o que ganhamos de 4-0, praticamente estamos classificados. Essa parte aí, eu alivio. Beleza? A gente vai pro Mundial de Clubes, que a gente tá com um time sem identidade de jogo. A gente não sabe o que esperar do Botafogo. A gente não sabe quais jogadores vão estar lá. A gente vai pro Mundial de Clubes contando com o Patrick de Paula, galera. Assim, por favor, né? Por favor. Eu quero saber é uma pergunta que eu gostaria de fazer muito pro Textor, assim. Quais são os objetivos do Botafogo em 2025? John Textor, quais são os seus objetivos com o Botafogo em 2025? Porque é preocupante. É preocupante e a gente tá falando de um clube que, se não pegar aí a Libertadores pelo Brasileirão, vai ficar fora da Copa do Brasil de 2026. Ainda tem esse detalhe. Ainda tem esse detalhe, galera. Eu entendo que pode chegar mais 6, eu entendo que a gente pode estar um pouco precipitado, mas eu acho que, na verdade, eu não penso que a gente esteja tão precipitado assim. Eu acho que é um motivo de alerta, sim. Tainá, você é a favor do Renato Paiva? Olha, a pergunta que eu me faço antes de querer derrubar um técnico é: quem eu colocaria no lugar? Quais técnicos eu colocaria? Quais técnicos estão disponíveis? Porque a gente tá falando hoje, gente, de um mercado que tá muito saturado. Inclusive a seleção brasileira tá sofrendo com isso. No Brasil, a gente não tem técnico qualificado o suficiente para assumir esse cargo, né? Tanto para a seleção brasileira. A seleção brasileira hoje tá sem técnico por N motivos, mas também por mão de obra, né? Qualificada. Mão de obra tem um monte, gente. Qualificada é outra coisa. E pro Botafogo, quem que a gente colocaria hoje no lugar do Renato Paiva? Sabe? Quem? Então, assim, é isso. É a minha opinião. Quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Deixa aqui embaixo. Se inscreve aqui, ativa o sininho, dá o like e fala aqui pra mim aqui embaixo o que você acha disso daí, se você concorda comigo, se você não concorda. Vai ser sempre um prazer ter você aqui. Tem vídeos basicamente todos os dias, o dia inteiro. Sempre que vai tendo uma notícia ou outra, eu vou soltando os vídeos aqui pra você. E até o próximo.